bolo de fubá é um clássico na mesa do café do brasileiro, não é? E também é um item presente nas festas juninas da região sudeste. Chefe Léo vai ensinar pra gente a fazer um bolo de fubá cremoso, não é, chefe? Olha, esse aqui é o que eu mais gosto. Homenagem à minha tia Doca, que faz um bolo de fubá sensacional, cremoso e fica muito bom. Ele fica cremoso só numa parte, assim, a parte de cima dele. Bom. Ai, é tão gostoso. Ai, eu gosto de comer meio quentinho também. É, quentinho é bom também. Ainda você pode botar uma bolinha de sorvete do lado, ou um cafezinho só mesmo, tá tudo certo. Simples, coisa simples. Assim. Simples. Bom demais, né? Bom demais. Bolo do dia a dia. Eles vão falar que a gente é zoiudo. Aí a gente é mesmo. É, só um pouquinho. Falar você não está mentindo na sua cara, nós somos olho do mesmo. Para o bolo cremoso de fubá, Boa. vamos precisar de 500 ml de leite, 50 gramas de manteiga, 125 gramas de farinha de fubá, 50 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 3 ovos, 50 gramas de queijo parmesão e 8 gramas de fermento químico em pó. Fácil, né, Abi? Fácil. A farinha de trigo, por exemplo, você pode substituir, neste caso, por uma farinha integral, se você quiser. Pode, porque ela tá. só vai ajudar a dar um corpo na preparação, tá? Precisa ter uma farinha de trigo, pode ser integral no caso, porque senão ele não cresce tão bem. Se fizer só com fubá, não dá tão certo. Não vai dar tão certo. Tá? E não tem problema também de ser a farinha integral, porque geralmente a gente faz a mistura, né? Um pouquinho integral e um pouquinho outra. Não tem pode ser problema. só ela. Pode ser. Como vai pouquinha farinha, ela só vai auxiliar um pouquinho para crescer o bolo. Boa. Tá? Eu já deixei o leite na panela porque ele tá morno, levemente aquecido. Legal. E vou colocar aqui junto a manteiga já para ir derretendo tudo junto, tá, Abi? Tá. Porque só com a temperatura que tem aqui, Ela já ela vai já dando vai uma chegar no derretida. ponto que a gente precisa. Então, é importante você colocar, neste caso, o leite e a manteiga um pouco morno, porque assim a fubá hidrata mais rápido. A hidratação do fubá é mais eficiente, podemos dizer assim, tá? Tá. Bom, pra gente poder fazer esse bolo, que é super simples e saborosíssimo, eu acho que as coisas mais gostosas estão nas coisas simples. Nas coisas Não é simples, verdade? eu acho também. Primeiro a gente coloca o fubá, aqui ó, pronto. A farinha de trigo, pode ser, como eu disse, pode ser uma farinha Integral. integral, se você preferir, para deixar um pouquinho mais leve o bolo. O açúcar, cair aqui porque, né, tem Até que o fim, tudo até o fim. no potinho, o que que é isso? Até o fim. Pronto, tá aí, obrigado, Barbie. Vou misturar primeiro todos esses 3 elementos, o açúcar, o fubá e a farinha de trigo. O fubá é aquele fubá fino, tá? O fino. Uma outra coisa que eu já fiz em casa e também deu certo. O fubá grosso, bate ele no liquidificador, passa numa peneira que ele também funciona. Também legal, dá você certo. só tem esse em casa e dá pra você fazer dessa forma. Porque às vezes a gente compra um fubá, alguma coisa assim, pra quê? E fica lá, E fica. sabe? Acaba ficando. Eu só comprei um pouquinho pra fazer uma receita. Aqui, por exemplo, vai 125 gramas. Então, normalmente é meio quilo. O que eu vou fazer com o resto? Às vezes, se você já tem um fubá aí grosso, Legal. processa ali que também funciona, tá? Gostei da dica. Vamos economizar, vamos tentar fazer sempre, deixar mais baratinho a receita, por que não? E aí, Abi, ó, tá vendo? Como eu falei pra você, a manteiga, ela já derrete aqui no leite e é importante colocar ela levemente aquecida. Então, eu vou colocando aos poucos, tá? Opa, ainda tem um pouquinho aqui, mas não tem problema. E aí eu vou misturando primeiro o líquido com a farinha. Você vai ver o ponto disso aqui. Você vai falar assim, deu errado. Vou falar? Vai falar. Se eu não Deu falar... errado, tá muito mole, não vai dar certo. Xiii. Mas não desista, tá vendo? Olha só como já tá mole aqui, ó. Eu nem coloquei todo o líquido, tá? Ó, vou colocar todo o líquido. Ih, deu errado, o chefe errou. Não errei, fiquem tranquilos. O ovo, ainda vai o ovo, ó. Ainda vai o ovo aí dentro, ó. Vou pegar um batedor, olha aqui, pronto. Aí As pessoas, minha avó fala assim, vai ficar gorando a minha Tá receita. todo gorando minha receita aí, o que é isso? Deixa eu pegar aqui pra não escorrer aqui, ó. Né, deu errado, não é possível. Você sabe que fazia muitos anos que eu não fazia essa receita, mas muitos anos mesmo. Eu pensei isso hoje, falei, essa receita está errada. É certeza Leonardo, que essa receita está errada. Falei, não é possível, tá muito líquido. Aí depois eu parei e pensei, falei, não, tá certo, o processo é esse mesmo, porque vai hidratando aqui o fubá, ele vai pegando um corpo e outra, é cremoso. Então se tiver muito seco, vira um bolo comum. Não é que tá errado, mas vira um bolo comum. Tá? Tá. E aí, ó, coloco por último o fermento Certo. e o queijo
Eu escolhi um parmesão, tá? Ai, Não que precisa ser esse delícia. parmesão aqui, pode ser aquele parmesão de... aquele mesmo de saquinho Do mesmo, saquinho né? Não que a tem gente problema compra nenhum. no supermercado, né? Que já vem raladinho. Exatamente, já vem ralado. E aí você vai dissolvendo bem o fermento. Dissolva o fermento aí, não deixa essas pontinhas brancas, tá? Você vai Tá. dissolvendo ele até o final mesmo, pega tudo aqui e aí ele vai incorporar tranquilamente na sua massa. Não precisa bater no liquidificador, não tem essa necessidade, é mesmo uma preparação de mão. E aí? Bom, agora eu tenho aqui uma assadeira. Eu não gosto de Enfarinhar. farinhar, não gosto, porque eu acho que fica branco por fora e não fica tão bonito. Então o que eu faço? Eu ponho açúcar. Tá. Eu ponho manteiga e um pouco de açúcar. De açúcar. O açúcar vai ajudar a caramelizar a parte externa da massa também. Então isso é muito legal. Diferente da farinha, quando você coloca a farinha, acaba ficando Fica. branca a parte de fora e fica feio o seu bolo. Não fica ruim, ele fica Fica feio. feinho. Para você que vai vender, por exemplo, põe açúcar que fica mais bonito, certo? E aí você vem, joga no centro, né, para espalhar bem. Aqui, ó. Desse jeitinho. Pronto. Pode ser um pouco mais da metade, é um bolo que não cresce tanto, então você pode colocar ele um pouquinho mais da metade. Gostei. Certo? E aí você Gostei. faz o quê? Leva ao forno, É. aproximadamente um forno de mais ou menos uns 180, 190 graus, aproximadamente uns 40 minutinhos. É. Aí você vai olhar no forno, vai balançar ele, tá mole. Deixa um pouquinho mais. Mas ele tem que estar um pouquinho mole por cima. Porque ele é cremoso. Ele é cremoso. Se ele passar muito do ponto, ele vai cozinhar demais e vai virar um bolo comum de fubá. Gostei. Certo? Certo. Fácil então, ou não? Vamos colocar no forno. Eu achei Vou pôr no facinho, forno tá? agora. E, Tá? Fiz um pequenininho, um fubazinho. fubazinho. Vou virar aqui, ó, no Fica meu bonitinho, prato. né, Léo? Fica muito pra legal, vender né? é muito legal, Eu né? acho ótimo, porque aqui é um casal, por exemplo. É. Né? Porque eu acho que as pessoas esquecem que hoje a vida não tem tantos filhos, não temos Exato. tantos filhos, né? Temos poucos filhos, diferente de antigamente. Então, produza coisas menores. Menores. Às vezes eu, por exemplo, particularmente, evito de comprar bolo, alguma coisa, porque é muito grande. Eu falo, pô, esse bolo vai ficar ali E vai também sobrar em casa. demais, é. Eu quero comprar outros sabores, outras coisas. Uma Menorzinho boa que é dica, legal. viu? Boa Ó, dica. Vamos ver, tá um pouquinho quente. Ai, que Oh, bonitinho! que bonitinho! Eu vou tentar virar, hein? Será que eu consigo virar? Consegue. Ai, tá quente. Aí, mais bonitinho. Ai, que Aê, fofo. coisa boa, coisa Muito boa. lindo. Vamos provar, Abi? Vamos. Ó. Vamos subir. Olha aqui, vamos ver se esse aqui tá cremoso também. Olha aí, que lindo. Olha aqui, ó. Brasil, coisa linda. Cremosidade, coisa linda. Boa pergunta. Opa, Pode deixa colocar. pra mim. Pode... É só eu. Pode colocar coco, chefe? Boa pergunta, viu, Abi? Pode colocar coco sim, mas cuidado. Eu colocaria, por exemplo, leite de coco. Metade de leite, metade de leite de coco. Se você colocar coco, vai absorver demais o líquido, ele não vai ficar cremoso. Isso é Boa. importante, porque coco seco, ele vai puxar todo o líquido que tem ali. Verdade. Então coloca leite de coco. Leite de coco é legal. Leite de coco, gostei. Ó, Metade, metade, ó, boa ideia. estrelinha pro chefe, estrelinha para o chefe. Nossa amiga tá pronta, diretora? Não? Vamos provar? É pra gente ir comendo? A Adoro. gente vai comer. Ai, é bom, que né? chato, né? O que você acha? É, eu acho que Faltou tá só um cheiroso, cafezinho. hein? Faltou só um cafezinho. Nossa, faltou um cafezinho. Nós falamos 2 vezes, mas ninguém ouviu, não. Ficou bom? Faltou só um cafezinho. Só um cafezinho. Só Vamos falar um 3. cafezinho. Faltou só um cafezinho. Que bom. Chefe, tá muito cheiroso, tá? O açúcar em volta faz uma diferença, não faz? Não dá um... Chefe, mas fazia Nhenhenhen. tempo que eu não comia um bolinho É desse. Coisa boa. Que delícia! Nossa, bom demais, tá? Bom, né? Hã? Bom, bom. Mas bom, mano. Gostei também. Falta o som. Muito bom. Faltou só um cafezinho. Impressionante.